Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite, uma palavra do Senhor para as nossas almas, amém? Hoje é o tempo do Senhor. Você sabia que hoje é o tempo do Senhor? Na verdade, amados, todo o tempo é do Senhor. Nós é que nós pegamos para nós o tempo do Senhor e o usamos da forma que achamos conveniente. Já notou isso? A palavra diz que quando o Senhor nos chamou, Ele nos comprou para sermos dele, e isto de forma integral. A cada instante da nossa vida, lembre-se, ela é do Senhor. E eu quero chamá-los a atenção para alguns personagens que estão na palavra de Deus, cujo tempo dedicaram ao Senhor. Nós vamos observar, irmãos, que o patriarca Abraão, veja, Abraão lá no início da história, eis que um homem que foi chamado pelo Senhor, ele ouviu a voz do Eterno e dedicou o seu tempo para Deus. Na sequência vem seu filho Isaque. Isaque agiu da mesma forma. Mais à frente deparamos com Jacó, filho de Isaque. Jacó também dedicou o seu tempo, dedicou a sua vida para a honra e para a glória do Criador. Seu nome, inclusive, foi mudado para Israel. Oh, bênção! O nome ruim que ele tinha, o Senhor mudou para Israel. Aleluias. Mas nós não vamos deter essa palavra nesses que foram citados. Mas eu quero chamá-los a atenção, irmãos, para uma história empolgante. Hoje eu quero falar para vocês de alguém que viveu Deus de perto. Alguém que experimentou o Senhor de perto. Alguém que teve uma comunhão poderosa com o Senhor, que a exemplo dos patriarcas, dedicou a sua vida, consagrou a sua vida ao Eterno. E essa consagração, irmãos, o fez entender que hoje, que o seu tempo era do Senhor. Aleluias! E hoje eu quero ministrar aos irmãos a respeito de Josué. Não necessariamente observarmos a biografia de Josué, mas sim como ele entendeu a mensagem de Deus para a sua vida, como ele colocou-se diante do Senhor, como ele agiu diante dos olhos do Todo-Poderoso. Nós vemos, irmãos, que Josué foi um homem largamente usado pelo Mestre. E imagino eu que muitos aqui gostariam de viver de forma semelhante a ele. Imagino eu que você tenha o desejo de ser tal qual este homem. Um homem que teve uma comunhão muito próxima com o nosso amado. Mas entenda, irmãos, que aquilo que Josué vivenciou na sua vida é totalmente possível que nós vivenciarmos. É totalmente possível a nós vivenciarmos, porque o que ele tinha no seu dia a dia era fruto de uma comunhão com Deus. E é a mesma comunhão que hoje nós precisamos ter com Deus. E se nós nos aproximarmos do Senhor, vamos ver que Deus há de agir poderosamente na nossa existência, através da nossa vida. Tudo depende da comunhão. A partir do momento que a nossa comunhão é real, estaremos declarando ao Todo-Poderoso que o nosso tempo é dele. E vamos buscá-lo com todas as forças do nosso ser. Amém? Amados, Josué tinha aproximadamente 38 anos quando ele foi enviado como espia até Canaã. Aproximadamente 38 anos, haviam 2 anos que eles tinham saído do Egito. Portanto, 2 anos após, ali no deserto do Sinai, o Senhor levanta 12 espias e os leva até Canaã para que eles pudessem contemplar a beleza da terra. E vemos ainda, irmãos, que passaram-se aproximadamente 40 anos. 40 anos no deserto. E estavam todos acampados na campina de Moabe, de frente ao rio Jordão. Do outro lado do rio Jordão estava Jericó. Era a terra prometida de Deus. Após o rio Jordão estava a terra prometida do Senhor. Veja como são as coisas. Quando você dedica o teu tempo ao Senhor,
Quando você vive Deus na tua vida, o Eterno te tira dentre tantos, te coloca em lugar especial, te envia, usa você para fazer a vontade dEle. E por fim, amados, Josué foi um homem levantado pelo Senhor para ser líder daquele povo, um povo numeroso. Certamente a campina de Moabe, aquele vale estava repleto de barracas. Eram mais de 1 milhão de pessoas, dizem entre 3 e 4 milhões de pessoas espalhadas naquela região. Veja quantas pessoas, e ele olhava e via todo aquele povo. Estava agora sob a sua liderança, porque o Senhor o havia levantado. Isto porque ele sabia que o seu tempo era de Deus, e que era necessário uma comunhão real com o Criador. E ele buscou essa comunhão, ele buscou essa orientação de Deus, ele buscou essa direção do Todo-Poderoso, e este é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Esta é a orientação do Senhor para cada um de vocês. Nós precisamos, a exemplo destes, buscar o Senhor, nos consagrarmos a Ele, porque hoje é o tempo do Senhor na nossa vida. Não deixe para amanhã. Hoje é o tempo. O Senhor é do tempo presente. O Senhor não está no passado, o Senhor não está no futuro, o Senhor está na tua vida hoje. Ele quer agir na tua vida hoje. Viva o hoje com Deus. Amém? Viva o agora com o Senhor. E assim o irmão Josué vivenciou no seu dia a dia o hoje com o nosso amado Deus. E para que nós possamos compreender um pouco mais toda essa situação, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Convido também os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos acompanhar a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Josué está logo após Deuteronômio, logo após o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Josué, capítulo 1, está também projetado na parede para ficar mais fácil aos irmãos acompanhar. Sucedeu depois da morte de Moisés. Ouçam. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Josué viveu o tempo de Deus. Deus falou com Josué. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Oh, glórias. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda versículo 9, deixa projetado o 9. Vamos repetir esse texto. Vamos colocá-lo na primeira pessoa. Amém? Tipo assim, eu sou forte e corajoso. Vamos lá. Eu sou forte e corajoso. Não temo, nem me espanto, porque o Senhor Deus é comigo por onde quer que eu ando. Oh, glórias! É uma promessa de Deus que se aplica à tua vida.
Basta que você observe aquilo que Josué observou e praticou. Vamos orar? Amado Deus, quero nesse momento clamar que Teu Espírito venha falar conosco, dando-nos a revelação da palavra, Senhor, para que nós possamos nos alimentar das Tuas verdades e sairmos daqui firmes e fortificados por Ti. Oh Deus, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Amados, Josué foi um homem muito especial aos olhos do Senhor. No entanto, é preciso entender que ele não era melhor do que nós. Às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, José, Mateus, Marcos, Paulo e vai por aí. Olhamos para esses homens e os colocamos sob um pedestal porque nós consideramos que eles são mais especiais do que nós aos olhos de Deus. Que eles eram pessoas diferentes. Que eles eram pessoas que tinham algo diferente, que nós não carregamos isso que eles tinham. Mas eu quero afirmar para vocês que não procede. Esses homens, eles eram tão falíveis quanto nós. Tinham tantos problemas quanto nós temos, talvez muito mais problemas do que os nossos. Josué com certeza tinha uma carga de problema que não era fácil. Tinha seu cuidado aproximadamente entre 3, 4 milhões de pessoas, e um povo difícil, complicado, um povo de coração duro. Imagine a dificuldade. Mesmo assim, ele não abriu mão de ouvir o Senhor. Ele não abriu mão de ser fiel ao Todo-Poderoso, ele não deixou se levar pelas dificuldades, ele não deixou se levar pela sua incapacidade, talvez, ele não deixou se levar pelos problemas que se avolumavam. Mas ele olhava, era para o Senhor, ele confiava no Todo-Poderoso, ele ouvia o Senhor. Amados, é tempo de ouvir ao Senhor. Procure ouvir Deus na tua vida. Procure ouvir o Senhor. Versículo 1, Josué capítulo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Amém? Ouça só, Deus falou com Josué. O que eu quero destacar nesse momento é que Deus falou com Josué. Será que Deus pode falar com você? No seu coração responda. Será que você pode ouvir a voz de Deus? Às vezes, amados, nós colocamos Deus numa situação errônea. Nós olhamos para Deus e o vemos tão distante. Deus é tão grande, é tão magnífico, é tão extraordinário. Como é que Deus pode dignar-se em falar conosco? Como é que Deus pode falar comigo? Mas eu quero afirmar para você, irmãos, que o Senhor tem prazer em falar contigo. O grande problema, irmãos, é que nós não queremos ouvir Deus. Eis aí a diferença. Deus deseja falar com cada um de nós. Deus deseja falar com você. Ele tem prazer em falar com você. Ele quer manifestar-se, revelar-se a ti. No entanto, amados, nós temos sérias restrições em relação a Deus. Temos sérias restrições. E o nosso coração se fecha para a voz do Senhor. Nós queremos ouvir, não Deus, da forma que Ele está na palavra, mas queremos ouvir outras coisas, e essas outras coisas não é a voz do Senhor. A voz de Deus, ela é inconfundível. Oh, meu Deus! Com certeza, para Josué, irmãos, não era fácil. Haja vista que ele estava no meio de uma confusão tão grande. Moisés tinha morrido. Certamente o povo estava a perguntar-se: e agora o que será de nós? Moisés morreu, o que fazer? Certamente havia toda uma confusão. Meu Deus, não era fácil. Como conseguir ouvir a voz do Senhor? Como conseguir ouvir? Eu quero afirmar para vocês: se tu tens comunhão com o Eterno, hoje é o tempo de ouvir ao Senhor. A voz de Deus há de manifestar-se de uma forma tão grande, a ponto de você conseguir distingui-la dentre tantas. Você há de ouvir o Senhor e terá certeza: não, esta é a voz de Deus. É o Senhor falando comigo, é o Senhor testificando o meu coração, é o Senhor dando-me a direção. Deus fala conosco.
Deus fala conosco, irmãos. O Senhor falou com Josué de uma forma que não deixou dúvidas ao seu coração. O Senhor fala conosco a ponto de não deixar dúvidas, mas entenda, é preciso que haja o que existia em Josué, comunhão com o Senhor. Sem comunhão é difícil você conseguir ouvir a voz de Deus. Não te enganes. Você há de ouvir muitas vozes, mas não há de ouvir a voz do Senhor. Amados, hoje é o tempo de ouvir ao nosso amado. Abra os teus ouvidos e fale com o Senhor. Deus, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, há de manifestar-se a você. Amém? Mas seguindo nessa história, amados, seguindo nessa história, nós veremos que Josué não parou. Ele ouviu a voz do Eterno. Ele ouviu aquilo que Deus havia determinado a ele. Ele entendeu que o Senhor havia levantado, colocado-o como líder. E ele entendeu esta mensagem. Ele entendeu este chamado, mas ele não parou. Às vezes, amados, nós ouvimos a voz do Senhor. E isso é muito comum. Nós ouvimos a voz do Senhor, mas temos uma dificuldade grande em obedecer. Nós temos uma dificuldade grande em obedecer. Se eu perguntar a vocês que estão aqui e aqueles que nos ouvem pela internet, você sabe o que é certo e errado? Você sabe o que é que agrada a Deus ou não? Eu tenho quase certeza que um número muito grande há de responder sim, eu sei o que é certo e errado. Mas por que não ouve a voz do Senhor? Porque não ouve a voz do Eterno quando Ele diz, faça aquilo que me é agradável, faça aquilo que é agradável a mim. Nós não ouvimos isso. Nós temos resistência e desobedecemos a ordem do Senhor. E muitas vezes optamos por não ouvir o nosso amado. Mas nós vemos, irmãos, que com Josué foi diferente. Vemos que ele ouviu a voz, ele obedeceu a voz. Hoje é tempo de ouvir, hoje é tempo de obedecer. Procure obedecer Deus. Procure colocar-se em submissão à vontade do Eterno. Mas pastor, eu não sei muito bem o que é isso. Não sabe porque não procura conhecer. Nós vivemos um tempo, irmãos, tão fácil para tudo na vida, que todas as informações estão diante de nós, descortinadas diante de nós. Você vê, você não quer obedecer, mas você sabe, está ali. E nós precisamos ter ciência e praticar aquilo que o Eterno quer para as nossas vidas. Amém? Quando nós olhamos para Josué, irmãos, nós vemos que ele ouviu o chamado do Senhor. Vamos lá, versículos 2 até o 4. Ouçam com atenção. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aleluias! Ouça só. Josué, amados, ele ouviu e agora ele obedece. Josué obedeceu à vontade do Eterno. Nós sabemos, amados, que essa promessa foi feita a Abraão, a promessa da terra nova, da terra boa, do paraíso, do Canaã. O Senhor havia feito essa promessa a Abraão aproximadamente 600 anos desse momento. Há 600 anos atrás, aproximadamente. E há 3.400 anos foi a época que eles entraram em Canaã. 3.400 anos atrás, aproximadamente, a palavra se cumpria, a palavra vinha em existência, a vontade de Deus se manifestava através de Josué. Mas foi necessário que ele obedecesse. Às vezes, amados, nós temos promessas antigas na nossa vida. Talvez você tenha promessas antigas. Talvez você ouviu o Senhor falando para você, haja assim e eu te abençoarei. Eu farei isto na tua existência. Eu moverei de forma favorável. Só que
não houve obediência e a promessa não veio à existência. Eu quero afirmar para você o seguinte: essa promessa, ela demorou aproximadamente 600 anos para que se cumprisse. A promessa que Deus fez a Abraão, que seus filhos herdariam a terra. E o Senhor agora estava cumprindo. Mas foi necessário que houvesse um homem pronto a ouvir a voz do Senhor. Um homem pronto a obedecer àquilo que o Eterno havia determinado. Seja esta pessoa. Seja esta pessoa. Ouça a voz do Senhor. Obedeça aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Faça para a honra e para a glória do Senhor. Faça segundo a vontade de Deus. Quero dizer ainda, irmãos, que as bênçãos do Eterno chegam. Sim, chegam. Mas há lutas para consegui-las. Quando você observa bem a palavra, você vê que foi necessário que Josué atravessasse o Jordão, adentrasse a Canaã, mas não estava tudo pronto. Essa terra aqui é sua, essa é sua. Não foi fácil assim. As tribos precisaram lutar, guerrear, para que conseguissem cumprir, receber a promessa de Deus para as suas vidas. Tens lutado? Ou você está de braços cruzados esperando a promessa de Deus chegar na tua vida? Quantos estão de braços cruzados? Cruzaram os braços. Estão assim. Deus me prometeu, Ele vai cumprir. E não faz nada para receber a bênção de Deus. Não corre para os braços do Eterno. Não santifica a vida, não tem uma luta espiritual, não luta contra o inimigo de nossas almas, não bate o pé contra o inimigo, não faz nada. É preciso que haja luta, irmãos, que haja luta, que haja disposição, que haja a vontade de vencer. Assim foi com Josué, um homem já com mais de 80 anos, não se deixou deter pela idade relativamente avançada, mas ele foi até onde era possível, porque ele tinha certeza da palavra de Deus para a sua vida, e o que importava naquele momento era obedecer à vontade do Senhor. Obedeça a Deus, obedeça aquilo que Ele fala para você, e experimente a graça, a manifestação do poder do Eterno. Amém? E eu quero chamá-los ainda a atenção para outro aspecto que foi necessário que fosse uma realidade na vida de Josué. É tempo de usufruir da presença do Senhor. É tempo, amados, de usufruir, de desfrutar, de gozar a presença de Deus. Você já notou, irmãos, que nós queremos muito que Deus faça alguma coisa por nós, mas nós não queremos estar na presença de Deus? Não é assim? Sejamos sinceros, corações, os corações velhos, corações duros. Sejamos sinceros. Eu quero tanto que Deus conserte a minha vida. Eu quero tanto, deixa eu exemplificar para vocês. Eu quero tanto que Deus abra as portas, que Deus aplane o caminho. Eu quero tanto que Deus resolva os meus problemas. E quantos problemas? Um pacote de problemas. Um caminhão de problemas. Eu quero tanto que Deus mude a minha sorte. Que Deus transforme a minha caminhada. Eu quero tanto a bênção de Deus. Nós queremos tanto de Deus, não é verdade? Mas usufruir a presença do Senhor, não, isso não. Viver a presença de Deus, não. Isso não. Deus, eu quero receber de Ti, mas sem a minha contrapartida. Apenas honre. Manifeste o Teu poder em relação a mim, da forma que eu estou. Irmãos, é mais comum do que parece, talvez. Você olhando por esse aspecto, você há de concluir: pastor está jogando mais uma vez a tal da carapuça na minha cabeça. Pastor está apontando para mim. Porque é tão comum, não é verdade?
Nós queremos de Deus, queremos. Somos capitalistas, queremos os tesouros de Deus, mas não queremos Deus. Josué, ele tinha a promessa. Josué tinha a obediência. Josué tinha a presença de Deus na sua vida. Ele usufruía, ele desfrutava, ele gozava da presença de Deus na sua vida. Isso é indispensável a todos nós que queremos experimentar aquilo que Deus tem reservado, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos para o texto bíblico. Josué capítulo 1, a partir do versículo 5. Ouça com atenção. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glórias! O que é que o texto diz, amados? O Senhor está falando para Josué. Josué, eu te conheço. Sei quem tu és. Qual a tua essência, teu caráter. Conheço os teus caminhos. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. Eu serei contigo. Você não será desamparado. Pode ir, porque a vitória é certa. Eu farei que você guerreie e que saia vitorioso. Ninguém te poderá resistir. Versículo 5. Olha só como Deus age na vida daqueles que esperam no Senhor. Veja como Deus age na vida daqueles que esperam nele. Mas, entenda, este homem, ele vivia sob a presença de Deus. Debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Ele não se ausentava de um círculo coberto pela sombra de Deus. Não se ausentava. Nós temos que entender essa verdade e vivermos assim também. Mais à frente, versículo 6, um texto extremamente conhecido e nós gostamos demais dele. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluias. Amados, aqui está uma ordem de Deus para este homem que estava debaixo da presença do Senhor. Aqui está uma ordem que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Buscá-la, recebê-la, como se fosse direta a nós. O Senhor diz para cada um de nós, disse para Josué, mas também diz a nós. Sede forte e corajoso. Sede forte. Mas irmãos, que força é essa? É aquela que você consegue na academia puxando ferro, puxa aqui, tá negativo. Não. Enfim, será essa a força? A coragem. Eu tenho coragem de matar leões. Será essa a coragem? Amados, o Senhor está dizendo para Josué o seguinte: ser forte. Mas a força de Josué vinha de Deus. Era o Senhor que o fortalecia. Era o Senhor que dava condições para que ele pudesse andar, para que pudesse marchar. Ele vivia segundo a vontade do Senhor. E diz ainda: sede corajoso. Essa nossa coragem, amados, também é a graça de Deus para conosco. Mas só é possível ser forte e corajoso à semelhança de Josué, quando nós estamos debaixo, usufruindo da presença do Senhor. Você quer vencer na vida? Quer ser bem-sucedido? Quer que a bênção do Eterno se manifeste na tua existência? Primeiro, ouça o Senhor. Segundo, obedeça a Deus. Terceiro,
não saia da presença do amado de nossas almas. E no versículo 8 está escrito: não cesses de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual foi a condição que o Senhor impôs a Josué? Versículo 8 é tão claro, não é? A condição foi observar o livro, observar a palavra dele, observar as orientações que eles haviam recebido. Já tinha os escritos de Moisés, já tinha a lei. Observar a lei, fazer segundo aquilo que o Eterno havia determinado. Nós temos hoje, mais uma vez, uma dificuldade grande, amados, em viver segundo a lei de Deus. Nós não queremos viver aquilo que o Senhor determina para nós. O Senhor diz: não pequeis, mas o pecado é legal, pecamos. Não pratiqueis as obras da carne. E as obras da carne estão enumeradas. Uma lista de pecado, bem didática, para nós não errarmos. Nós olhamos para a lista de pecado. Ah, não é bem assim, não. Nós temos aquele tal do jeitinho brasileiro, já notou isso? Hoje eu falava na rádio a respeito da bebida. As pessoas que bebem porque não tem nada a ver. Mas beber, até Jesus bebeu vinho, por que eu não posso beber? Não é? E as pessoas encontram uma série de justificativas aos seus olhos plausíveis para beber. Não tem nada. E a Bíblia? A Bíblia fala de forma simples: os beberrões não herdarão o reino dos céus. Não devemos beber, obra da carne. Ponto final. Mas sabe como é que é, pastor? Não sei. Olha, vai discutir isso com Deus, porque foi Ele que determinou. Não dê jeitinhos. Não dê jeitinhos. A Bíblia fala a respeito da pornografia, as impurezas. Ela é bem extensa em relação às impurezas. Mas o que é que tem ver um videozinho pornô? O que é que tem? Todo mundo vê. Não sei o quê. Não é? O que é que tem? Olha, o que é que tem eu não sei. Mas você não entrará no reino dos céus. Isso eu sei. Porque a Bíblia diz que é pecado, gente. É sem enfeitar. Não vamos enfeitar a viola do cego. Como dizia antigamente, né? Não vamos fazer isso, apenas ouça a palavra, cumpra a palavra. É isso que Deus está falando para Josué, é isso que o Senhor está determinando para Josué. Não encontre justificativas para satisfazer os seus desejos, apenas cumpra-os. Os jovens, hoje não namora-se mais. Hoje é pegar mesmo. Mas a Bíblia diz que a fornicação é pecado, que o adultério é pecado. Mas todo mundo faz, pastor. Todo mundo faz. Se não fizer assim, vão falar mal de mim, vão rir de mim. Deixem rir. Não tem problema, porque é melhor a sociedade rir de você e você ser bem visto por Deus. O que importa é obedecer a palavra, gente. O que importa é obedecer a palavra. Não encontre justificativas, que são até legais, politicamente corretas, para justificar os teus pecados, porque o Senhor não vê por este lado. Amém? Entenda assim. Josué foi recomendado pelo Senhor a viver segundo a lei, segundo a palavra, e ainda testemunhar da palavra, falar da palavra, pregar a palavra, testemunhar de Cristo, levar a mensagem de salvação às pessoas. Simples assim também. Não há muito que acrescentar. É fácil, bem fácil.
Amém? E para não assustar mais os amados, leia a Bíblia que vocês vão ficar arrepiados ou não, mas o Espírito Santo vai falar com vocês através da palavra, isso é mais importante. Mas vamos lá, para concluirmos essa palavra, ouça o que disse Deus a Josué. Josué, ouça-me, ouça-me. Josué ouviu. Josué, obedeça-me, obedeça-me. Esse homem obedeceu e ainda desfrute da minha presença, goze da minha presença, usufrua da minha presença. Josué não se afastou da presença de Deus e foi um homem vitorioso nas muitas batalhas que enfrentou. E olha que ele tinha mais de 80 anos quando atravessou o Rio Jordão. Foi um guerreiro, foi um vencedor, ele foi vitorioso nas batalhas. Ele conquistou Canaã para a honra e para a glória do Senhor. Ô bênção! Hoje é o tempo do Senhor. Para Josué era o tempo de Deus. Hoje é o tempo de Deus na tua vida. Deixe o Espírito Santo do Senhor falar com você. Amém? Ô glórias! Vamos então orar? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco, guardar essa palavra no nosso coração. Amado Deus, nós te louvamos por essa palavra. Quero clamar que tu venhas guardá-la em nosso coração, para que nós possamos experimentar cada dia mais a tua presença, Senhor. Quão bom, quão maravilhoso tu és. Que a exemplo de Josué estejamos à tua disposição para fazermos a tua vontade. E a exemplo de Josué, sermos também vencedores nas batalhas que tu nos concederes, ó Deus. Ó Pai, fala conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Mensagem 1202